Hoje, 8 de maio, é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer de Ovário. O câncer de ovário se caracteriza por ser um câncer extremamente traiçoeiro. Ainda hoje, em 2023, consiste no câncer de mais difícil diagnóstico. São esperados para este ano, aqui no Brasil, cerca de 7.300 novos casos de câncer de ovário. E olha que interessante, cerca de 75% dos casos são diagnosticados em uma fase muito avançada, apesar de a paciente ter exames recentes normais. E por que isso acontece? Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, ele é um câncer traiçoeiro. Ele aparece na superfície do ovário e rapidamente solta células que contaminam a cavidade abdominal, que contamina a membrana que reveste o intestino, chamamos de peritônio. E rapidamente estas células se disseminam pela região abdominal da paciente, causando então uma doença localmente avançada disseminada no abdômen. E quais são os fatores de risco para câncer de ovário? O principal fator de risco é estar envelhecendo. Associado a isso, vamos ter histórico familiar de câncer de ovário, histórico familiar de câncer de mama, presença da mutação do gene BRCA1 e BRCA2, que foi o que motivou a Angelina Jolie a tirar as mamas dos ovários. Eu falei aqui mamas. Câncer de mama se relaciona bastante com câncer de ovário, fundamentalmente através desses genes BRCA1 e BRCA2. E o que são esses genes BRCA1 e BRCA2? São genes, são guardiões, são protetores contra câncer de mama e de ovário. E quem nasce com a mutação desses genes equivale a dizer que nasceu com a falta de um protetor, com a falta de um anjo da guarda, de tal forma que predispõe muito aos mecanismos de proliferação celular desordenada, sem coordenação, sem mecanismos de defesa próprios, e aumenta o risco bastante de se ter câncer de mama e câncer de ovário. E quais são os sintomas desta doença? Os sintomas são vagos, são inespecíficos, que se confundem com vários sintomas da região abdominal, como do trato gastrointestinal. Então, muitas vezes podemos ter estufamento abdominal, alteração do hábito intestinal, alteração da frequência intestinal, distensão. Também podemos ter sangramento pelas fezes, sangramentos pela vagina, dor para ter relação sexual, alteração da função miccional urinária da paciente, perda de peso, anemia, cansaço, que são sintomas inespecíficos. Várias doenças têm estes sintomas e podem se confundir com uma gama de problemas de saúde. Como os meios diagnósticos são pobres, muitas vezes precisa fazer uma investigação pormenorizada e intensa subsequente para se esclarecer. Existe um exame de sangue chamado CA-125 que ele se eleva no câncer de ovário. Entretanto, muitas vezes só está elevado quando o câncer já está em uma fase muito avançada. E este CA-125 também ele é inespecífico, ele pode aumentar em outras doenças como endometriose, por exemplo. E como que é feito o tratamento? O tratamento é feito através de uma cirurgia oncológica da região abdominal e muito através de tratamento sistêmico com quimioterapia. Como eu disse anteriormente, a maioria dos cânceres são avançados e muitas vezes começa-se o tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, na perspectiva de reduzir a lesão e facilitar a cirurgia. E sobre o prognóstico equivale à chance de cura da paciente. Infelizmente, como a grande maioria é descoberto numa fase avançada, 75%, uma fase bem avançada, as chances de cura são mais restritas. A mortalidade por câncer de ovário é em torno de 55% a 60%. Então fica aqui o alerta. Procure seu médico de confiança, atualize seus exames, vamos tentar identificar se na família tem alguma mutação genética de predisposição hereditária ao câncer de ovário, BRCA1 e BRCA2, como eu falei aqui, porque se tiver essa mutação genética, você preenche os critérios para fazer o teste. A cirurgia preventiva de retirada das trompas dos ovários, assim como a Angelina Jolie fez, é a modalidade mais efetiva para se reduzir o risco. Infelizmente, mesmo você tendo um afinco de procurar o médico, o serviço de saúde,
pela nossa tecnologia, pelo estado da arte ainda pobre em relação ao câncer de ovário, podemos nos surpreender com câncer de ovário de uma fase avançada, apesar de estarmos buscando de uma forma precoce ter esse diagnóstico, mas infelizmente ainda temos muitas limitações. Então fica aqui a dica, se você teve algum desses sintomas que eu comentei aqui anteriormente, busque seu médico de confiança para fazer uma avaliação bem minuciosa, na perspectiva de excluir qualquer problema mais grave. Um grande abraço a todos.